Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vós que sois a alma da Igreja, vós que sois a força irresistível que nos inflama e ao mesmo tempo nos leva a anunciar por toda parte a boa notícia de Jesus. Vinde a nós, ó Espírito Santo, fazei que compreendamos a nossa missão de sermos por toda parte testemunhas do Evangelho, anunciando pelas nossas palavras e proclamando pela nossa vida que o reino de Deus está no meio de nós, que o reino de Deus já se torna realidade na vida de todos aqueles que acolhem a palavra de Jesus, todos aqueles que vivem e transmitem pela sua vida aquilo que Jesus ensinou. Ilumina-nos, Espírito Santo, e inflama o nosso coração com a luz dos teus dons. O texto da nossa oração é do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Mais uma vez, neste texto do Evangelho, nós vemos que é Jesus quem toma a iniciativa. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros, recomendando-lhes que não levassem nada para o caminho. É Jesus que toma a iniciativa. É Ele que escolhe os seus enviados. Jesus, quando escolhe os discípulos, escolhe para que eles permanecessem com Ele, mas também para os enviar em missão, para pregar e anunciar que o reino de Deus está no meio de nós. Jesus transmite aos discípulos o mesmo poder que recebeu do Pai, o poder sobre os espíritos impuros, o poder para expulsar os demônios e curar numerosos doentes. Toda a autoridade que Jesus recebeu do Pai, Ele concedeu aos seus 12 apóstolos, para que eles continuassem, para que eles prolongassem a sua missão. Jesus, na verdade, está no centro da missão que os discípulos deverão agora realizar. É aquele que toma a iniciativa e transmite aos discípulos o seu poder, a sua autoridade.
Ao mesmo tempo, envia os discípulos para que eles pregassem que todos deviam se converter. Da mesma forma como ele, Jesus, inicia o seu ministério, chamando todos à conversão, da mesma forma agora os discípulos que partem em missão, convidam a todos a converter-se à boa notícia do Evangelho, a converter-se à boa notícia do reino, a mudar as suas vidas, a deixarem-se transformar pela palavra do Mestre e pelo seu poder. Jesus recomenda aos discípulos que não levem nada no caminho. O Evangelho diz: nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. A única coisa que Jesus permite que os discípulos levem consigo é um cajado, sandálias nos pés e uma túnica. Nos faz lembrar quando o Senhor ordena ao seu povo que saia do Egito e parta para a terra prometida. Eles saem às pressas. Não levam nada senão um cajado, sandálias e a túnica que vestem. Jesus tem urgência de que a sua palavra seja anunciada. Jesus tem pressa que os discípulos cumpram a sua missão, cumpram a sua tarefa. E ao mesmo tempo, Jesus quer que os discípulos estejam plenamente entregues à sua missão e não se apoiem em nada, a não ser na sua palavra, na ordem que ele lhes dá. Jesus diz que os discípulos haverão de encontrar pelo caminho muitos que não darão crédito à sua palavra. Jesus já os previne que a missão deles não será de sucesso em sucesso, mas ao contrário, haverão aqueles que não lhes darão atenção, ao contrário, lhes perseguirão. E por isso Jesus diz aos discípulos que se algum lugar não os recebessem, nem os quisessem escutar, quando saírem dali deveriam sacudir a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Os discípulos não são enviados, Jesus não diz que eles devem vingar-se daqueles que recusam a sua mensagem. Devem sair humildemente, deixando o pó da terra daquelas cidades que rejeitarem o seu anúncio. Esta palavra hoje se dirige a nós. Jesus precisa de nós. Jesus também conta conosco. Jesus tem urgência de que nós assumamos a nossa missão e possamos colaborar com Ele. Jesus precisa de nós, conta conosco. Mais do que uma mensagem, nós somos chamados a transmitir um estilo de vida, uma maneira de ser. Uma vida marcada pela sobriedade e, ao mesmo tempo, entregue totalmente à causa que o Senhor nos confia. Nós somos chamados hoje a transmitir, a comunicar a boa notícia do Evangelho, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida. São Francisco, ao enviar os seus frades em missão, lhes dizia:
ide anunciai a palavra de Jesus. Se for preciso, falem. Mais do que a palavra, que fale a nossa vida, que falem os nossos gestos, que falem as nossas atitudes. Peçamos ao Senhor que Ele desperte-nos para a nossa missão, que Ele nos conceda o Espírito Santo, como concedeu aos apóstolos, o Espírito que faça arder o nosso coração e ao mesmo tempo dê agilidade aos nossos pés, força para podermos ser os arautos de Cristo, os proclamadores e testemunhas da sua palavra. Cessem as palavras, falem as obras, dizia Santo Antônio. Senhor, que as nossas obras falem por nós, que a nossa vida fale por nós, que as nossas atitudes falem por nós, que antes de anunciar com os nossos lábios, que nós possamos proclamar a Tua palavra com a nossa vida, com os nossos gestos, com as nossas atitudes. E para isso, Senhor, nós contamos com a Tua bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.